Oi, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu aqui de paraquedas e esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal, eu já te convido a se inscrever. Por aqui eu trago conteúdos para designers iniciantes ou até mesmo você que trabalha com personalizados ou trabalha com alguma área na internet que você precisa criar as suas ilustrações ou fazer edição de alguma imagem. A aula de hoje é a aula 3 do nosso curso de Inkscape para iniciantes. Para quem não conhece, o Inkscape é um software de edição vetorial gratuito, então você consegue utilizar ele, não vai ter mensalidade nem quando você começa, nem depois de um mês. Você consegue utilizar ele para sempre sem pagar. E essa é a aula 3, onde eu ensino um pouco sobre essa ferramenta. Na aula 1 e a aula 2, eu ensinei um pouco sobre a ferramenta, né? E a gente criou duas ilustrações. Na aula 1, a gente criou a ilustração utilizando o círculo e na aula 2, utilizando o quadrado. E hoje, na aula 3, nós vamos utilizar a caneta Bezier, a tão temida, né? Muita gente fala que não consegue utilizar ela, mas ela não é tão difícil quanto parece. Basta ir praticar um pouquinho que você consegue utilizar. Clicando aqui na nossa caneta, a gente tem a caneta Bezier, que é a que eu mais utilizo, e a gente tem outras funções aqui que eu não vou entrar muito nelas porque eu não utilizo essa parte, então eu não consigo falar com propriedade para vocês, mas eu vou explicar como funciona a caneta Bezier. Para a gente aprender um pouco sobre ela, eu trouxe aqui uma ilustração de um sino de Natal. Aí a gente está em clima de Natal, né? Para começar, a gente vai clicar. Se não estiver aparecendo para você aqui preenchimento e contorno, você vai vir em objeto, preenchimento e contorno aqui, a segunda opção da lista. E eu vou precisar também que vocês adicionem aí na lateral do programa de vocês camadas e objetos. Então, você clica aqui também em objetos, em objeto, e vai estar aqui, camadas e objetos, o primeiro da lista. É só você clicar em cima que eles vão aparecer aqui na lateral. Primeiramente, a gente vai selecionar o nosso objeto, vai vir em preenchimento e contorno e vai tirar a opacidade. Vai deixar ele bem clarinho para a gente conseguir ver o que a gente está desenhando por cima. E depois, com o objeto, com a imagem ainda selecionada, a gente vai vir aqui e vai apertar aqui no cadeado para trancar. Assim a gente não tira ela do lugar quando a gente for mexer. Essa ilustração aqui é que eu desenhei anteriormente e deixei aqui para a gente poder pegar as cores como referência. Lembrando que as cores são a escolha de vocês. Eu criei o meu com essas cores, mas você pode criar da forma que você quiser. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para a aula 1 e a aula 2. Vou deixar também o link para o meu Instagram. Meu Instagram é novo, tive que criar outro. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar lá no Instagram que eu ajudo vocês. A gente faz um vídeo e aí a gente faz junto, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem. E também vou deixar o link para uma pasta no Google Drive para vocês baixarem algumas ilustrações. Eu vou selecionar algumas que dê para fazer com a caneta e vou deixar lá numa pastinha para vocês baixarem, para vocês treinarem, tá bom? Então vamos começar. A caneta Bezier, você consegue utilizar ela de duas formas. A primeira forma que você consegue utilizar é clicando, vou começar nessa folha aqui, eu vou clicar e vou ir clicando somente nas pontinhas da folha, ó. Então, vou clicar. E aí, para mim conseguir colocar cor no meu objeto, eu preciso que ele seja um objeto fechado. Se eu fizer somente uma linha, eu não consigo colocar cor depois. Então, como essa parte aqui da folha fica atrás do sino, eu vou somente fechar assim.
Aqui ela tá transparente porque ela pegou a última função que a gente trabalhou, né, que foi a opacidade. Então é só vir aqui em preenchimento e contorno e aumentar a opacidade. Eu quero também trabalhar somente com o contorno. Então você pode vir aqui e colocar o seu contorno preto, ou você pode vir aqui pressionar o Shift e apertar na cor preta também. E eu quero sem o preenchimento, então eu vou apertar aqui no X, ou você pode com a forma selecionada também apertar nesse X aqui do canto. Vou diminuir um pouquinho a espessura. Eu gosto de trabalhar com 0,3 nos meus contornos quando eu estou vetorizando. Então, como que a gente vai fazer? Depois que eu contornei toda a minha forma, eu vou apertar a tecla N, ou você pode vir aqui, ou você pode vir aqui também no editor de nós, aqui no cantinho, e vai aparecer aqui os meus nozinhos. Eu vou dar um zoom, e aí é só você puxar aonde você precisa ajustar. Essa é uma das formas que a gente tem para utilizar a caneta Bezier. E aí você vai ajustando os seus nozinhos, você pode utilizar as alças, você pode tirar o seu nozinho do lugar se você precisar. E aí a linha do meio você consegue ajustar também, assim como eu estou fazendo. Sempre aí com o auxílio das alças, elas auxiliam bastante na hora de vetorizar, né? Então, essa é uma das formas de utilizar a caneta Bezier. Você pode contornar clicando em áreas que você precisa colocar pontos, né? Sempre mantendo a cautela aí para não colocar muitos pontos, porque senão não fica legal. Mas eu vou mostrar mais à frente para vocês. E depois você pode ir ajeitando. Você adiciona os pontos e depois você só vai ajeitando no meio deles. A segunda forma, que é a forma que eu utilizo, que eu acho mais fácil, é eu pego minha caneta, então eu clico novamente em outra região e puxo. Na hora que eu acertei o local que eu quero que a minha linha fique, eu solto o botão direito e eu solto o botão esquerdo, perdão, e clico com o botão direito. Ele vai fechar o meu ponto, porém ele vai fechar o nó, porém ele vai ficar quadradinho aqui para continuar. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nesse quadradinho para mim continuar desenhando, né? Então eu clico aqui nesse quadrado e venho aqui onde eu quero adicionar outro ponto, clico e puxo. Ajustei, solto o botão esquerdo, clico com o botão direito. Opa. E vou fazendo dessa forma. Clico novamente, puxo. Solto o botão esquerdo, clico com o botão direito. Clico no quadradinho, clico na outra ponta, puxo. Ajusto, solto o botão esquerdo, clico com o botão direito. E vou fazendo dessa forma, contornando o meu desenho. Aqui eu cheguei aonde eu não preciso mais desenhar, porque essa parte de baixo aqui, ela fica por trás. Porém, eu preciso fechar a minha forma para poder adicionar cor nela depois. Então, eu clico e venho aqui e fecho. Eu vou fazer aqui as outras duas folhas, vou acelerar o vídeo e volto com vocês. Finalizei aqui as minhas folhas, agora eu vou fazer esses traçados que tem dentro das folhas. Como a gente vai fazer? Você clica, vem até onde você quer
finalizar, aperta com o botão direito. Você pode fazer de duas formas também. Você pode fazer dessa forma, clicar com o botão direito quando você quer finalizar, ou você pode também clicar duas vezes com o botão esquerdo. Então, você clica, puxa e duas vezes com o botão esquerdo. Mas eu prefiro finalizar com o botão direito. E aí você vai fazendo dessa forma. Lembrando que a gente faz, mas depois a gente volta ajeitando onde precisa ajeitar. Vou fazer aqui nas minhas outras folhas e volto com vocês. Finalizei aqui as minhas folhas, agora eu vou criar esses círculos. Então, para criar o círculo, eu venho na minha ferramenta elipse, a gente falou sobre ela na aula 1. Então, eu aperto a tecla Ctrl, seguro e puxo até o tamanho que eu preciso. Aperto S para a seleção e vou colocar aqui ela no lugar. Vou duplicar apertando Ctrl D e adicionar aqui outra do lado. Duplico novamente e coloco aqui embaixo. Então, a parte de cima já está pronta. Agora, a gente vai criar essa parte do sino. Eu vou começar por esse sino aqui. Vou pegar minha caneta novamente, vou clicar aqui um pouquinho para cima, não vou clicar aqui. Então, eu clico, puxo, botão direito para terminar. Clico novamente e puxo. Lembrando que quanto menos nozinhos você colocar, melhor fica o seu vetor. Porque se você colocar muitos nozinhos, ele fica um pouco tremido. Ó, vou colocar vários nozinhos para vocês verem. Por mais que você ajeite, não fica a mesma coisa. Tá vendo? Ele fica um pouco tremido. Então, quanto menos nozinhos você colocar, melhor. Tenta colocar só em lugares que você acha realmente necessário. Então, ó, clico aqui, eu vou colocar um aqui. Aí eu vou tentar dar essa volta toda. Depois eu volto ajeitando. Clico, venho até aqui. Solto. Clico, venho até aqui no final. Faço a curva e solto. Venho até aqui em cima. E aqui eu fecho. Opa. Agora, aperto a tecla N para poder ajeitar os nós. Aqui, na alça do nozinho, tenta deixar ela bem retinha aqui com o nó. Se você puxar ela muito para baixo, fica esse vão. Quer ver? Deixa eu puxar de novo. Ó, fica esse vão aqui. E se você puxar ela muito para cima, fica uma quina. Ó, fica essa quina. Então, você tenta deixar ela sempre retinha com o nó, que aí ela fica retinha. E aí você vai ajeitando, puxa se precisar, sempre ajustando. É tempo, você tem que ir treinando, por isso eu vou deixar as ilustrações no Google Drive para você baixar e treinar. Finalizei aqui a parte de fora, agora a gente vai criar essa parte aqui, ó, da lateral.
Então, pego a minha caneta e vou novamente. Fechei aqui, agora eu volto ajeitando. Vou dar um zoom, vou criar um ponto aqui para poder ajeitar esse cantinho aqui. Agora eu venho do lado de cá e faço a mesma coisa. Tá ruim? Sempre com o auxílio das alças, eu vou ajeitando. Prontinho. Agora eu vou fazer essa parte aqui de dentro. Vou pegar minha caneta, vou clicar aqui dentro e dentro do círculo, depois eu só envio para trás, ele fica com um acabamento melhor. E vou criar a minha elipse. Vou ajeitar aqui. Ok. Agora nós vamos criar esse sino de cá. Lembrando que essa parte aqui, eu vou ensinar vocês a colocar cor nela de outra forma. Como vocês perceberam, eu não contornei essa parte aqui para poder colocar cor. Então, se eu colocar cor nesse objeto todo, essa parte de cima e essa parte de dentro vão ficar da mesma cor. Mas eu vou ensinar vocês a colocar cor de outra forma. Vou contornar aqui e aí a gente volta colorindo. Lembrando, galera, que os vídeos que eu trago aqui no short, se vocês observarem, são todas ilustrações feitas com a caneta. Nos primeiros vídeos eu estava trazendo ilustrações feitas com círculo, com retângulo, mas agora eu trago somente vetorizando. Eu percebi que o pessoal estava gostando mais, vocês, né, estavam gostando mais. Então, agora eu estou trazendo mais vídeos com a caneta, porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade. Claro que lá nos shorts o vídeo é acelerado, né? Mas se você tiver uma base, que nem eu estou trazendo aqui o vídeo, se você assistir esse vídeo e lá nos shorts você observar como que é feito, você ir praticando, você pega o jeito rapidinho. Aqui nessa parte de baixo, eu vou fazer da mesma forma dessa parte, que essa parte aqui, ó, que eu falei para vocês que a gente vai colocar a cor de outra forma. Deixa eu só ajeitar aqui e aí a gente vai fazer só essa linha para poder separar uma parte da outra. Opa, peguei o lápis. E aí eu puxo, solto e vou só ajeitar aqui para a gente poder ensinar vocês como que a gente vai colocar cor nessas formas. Prontinho. Tá uma bagunça, né? Se você observar, tem um monte de linha, mas agora a gente vai ajeitar tudo, colocar cor, colocar o que tiver que ficar na frente, o que tiver que enviar para trás, a gente vai enviar para trás. Vamos lá.
para poder adicionar cor nessa parte de baixo aqui, a gente não criou uma forma só para ela. Então, se eu adicionar cor aqui, vai ficar tudo da mesma cor. Como a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no balde de tinta, a- o atalho para ele é a letra U no teclado, e eu vou clicar. E aí ele adicionou um contorno, né? Eu venho aqui em preenchimento e adiciono um preenchimento. Porém, aqui deu algum erro. Ah, vou dar zoom aqui, vou vir aqui e colocar a cor. Aqui ele já pegou a cor que eu preciso, que ele foi a... Como eu criei a ilustração antes de começar o vídeo, ele já pegou a cor que eu preciso. Na verdade, ficou um pouquinho mais escuro. Eu vou pegar o meu conta-gotas, que é a letra D, e vou vir aqui e copiar essa cor. E nessa parte de cima aqui, eu vou pegar o conta-gotas e vou colocar essa cor aqui. E vou enviar essa parte para trás. Para enviar para trás, eu vou agrupar a parte de cima com essa parte aqui, porque automaticamente quando a gente pega o conta-gotas para colocar a cor, ele cria uma forma. E vou agrupar com a parte de cima. Depois que eu agrupar, eu vou enviar as duas para trás. E vou clicar nessa parte aqui, ó, enviar para a base. Aqui tem a imagem que a gente estava utilizando para desenhar por cima, né? Então, eu vou vir em camadas objetos, vou vir aqui na imagem, rolei até embaixo, vou destrancar e vou apertar Delete no teclado para poder excluir. Agora, eu vou adicionar cor nessa parte aqui. Então, eu vou dar um zoom para ele pegar bem certinho. Lembrando que não pode estar cortado assim, ó. Senão ele vai preencher somente essa parte. Tem que estar a sua imagem toda na tela. Então, dei um zoom, vou pegar o meu balde de tinta e vou clicar. E ele vai adicionar a cor. Só que não é essa cor que eu preciso. Então, eu vou pegar o meu conta-gotas e vou vir aqui na minha imagem que eu tinha feito anteriormente e vou clicar na cor que eu preciso. Prontinho. Agora eu vou pegar essa parte aqui. Se você não conseguir pegar apertando nela, por ser uma forma sem preenchimento, você pode vir aqui em camadas objetos. Aqui você consegue encontrar. Eu vou colocar um amarelo e essa aqui é a parte de cima. Vou colocar também um amarelo e vou enviar para trás. Agora, nessa parte aqui, eu vou pegar meu conta-gotas novamente, lembrando também que eu posso vir aqui, colocar uma cor, e você pode vir aqui em preenchimento e vir aqui mexendo na cor, até achar o tom que você precisa. Eu deixei as cores assim, a imagem já pronta, para não ficar um vídeo muito longo. Então, vou pegar o meu conta-gotas e vou vir aqui na cor que eu preciso. Aqui. Vou fazer a mesma coisa na parte de cima. Então, pego o conta-gotas, o atalho do conta-gotas é a letra D e pego a próxima cor. Agora, se vocês observarem, a minha parte aqui ficou atrás. Então, eu preciso vir aqui, achei ela e vou trazer ela para frente, assim. E aqui, essa parte aqui, quando a gente colocou cor nessa parte aqui, como tinha essa linha, né, da nossa outra parte do sino, ele acabou não colocando, não preencheu. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou dar um zoom, vou clicar em cima da forma, vou apertar N para a edição de nós e vou deixar somente esse nó e esse nó aqui. Esses outros eu vou excluir para a gente poder ajeitar essa parte. E essa linha aqui,
eu vou enviar ela para trás. Vou apertar S para a seleção e vou enviar ela lá para trás. Então, eu vou vir com o editor de nós. Vou clicar aqui, vou criar um novo nó. E vou ajeitando aqui os meus nós. Aqui nesse nozinho, eu vou deixar ele um cantinho. Então, para poder fazer isso, para eu mexer em um lado e não mexer o outro, se você observar, quando eu puxo essa alça de cá, o lado de cá também mexe. Então, o que que eu vou fazer? Seleciono o meu nó, venho aqui em tornar nós cúspides, clico, e automaticamente, quando eu mexer de um lado, o outro lado dele não vai mexer. E assim eu consigo ajeitar bem aqui do ladinho. Esse nozinho aqui eu vou excluir, porque ele não tem, não, eu não preciso dele. E vou ajeitando aqui com as minhas alças. Prontinho. Agora, a gente vai colorir essa parte de cima das nossas folhas. Eu vou só dar uma ajeitada nesse cantinho aqui. Vou selecionar a minha folha. Vou pegar o meu conta-gotas e vou vir aqui e selecionar a cor que eu preciso. E vou fazer a mesma coisa com as outras. E aqui nos círculos também. Vou pegar aqui as minhas linhas e vou adicionar cor no contorno. Como ela é uma linha, eu não consigo clicar em cima da minha cor, por exemplo, e adicionar cor somente clicando em cima. Eu preciso apertar a tecla Shift para poder adicionar cor, porque ela é um contorno, né? E também vou aumentar a espessura dela. Vou fazer a mesma coisa com as outras. Ficando dessa forma. Vou ajeitar aqui, aperto a tecla N para edição de nós, e assim eu consigo ajeitar as pontinhas dessas linhas da folha. Eu vou fazer a mesma coisa nas outras folhas e já volto. Prontinho, todas as minhas folhas estão com cor. Agora eu vou ajeitar, né? Porque tem um pouco de coisa na frente, um pouco atrás. Então, vou ajeitar. Vou pegar essa folha e vou enviar lá para a base. Vou pegar esse círculo, vou enviar para frente de tudo, porque ele fica na frente de tudo. Essa parte do sino aqui, vou enviar para trás. Não tudo, né? Aí. E assim ficou o nosso desenho. Eu gosto de colocar, de deixar os meus desenhos sem contorno. Alguns eu deixo com contorno, quando o desenho é muito claro ou são cores muito próximas. Aí eu deixo com contorno.
mas eu gosto de deixar os meus desenhos sem contorno. Para tirar o contorno, eu vou selecionar aqui as partes que eu quero tirar o contorno, que não são todas. Tipo, essas linhas aqui eu não posso tirar, porque elas já são somente contorno. Então, se eu tirar, elas vão sumir. Eu vou pegar só a parte do meu sino, vou vir em contorno e vou tirar. Então, ele vai ficar dessa forma. E aí, eu vou selecionar somente as minhas folhas, sem as linhas, e vou tirar também. Aqui eu já coloquei cores diferentes nas folhas, justamente por isso. Se eu tirasse o contorno e as minhas folhas fossem todas da mesma cor, não iria aparecer a diferença. Aqui nesses círculos, eu vou deixar o contorno um pouquinho mais escuro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em contorno, vou pegar meu conta-gotas, vou apertar a tecla Shift e vou colocar a mesma cor. E aí eu vou só escurecer um pouquinho. E vou deixar um pouquinho mais fechado essa cor. Para quando eu colocar nas outras cores, nos outros círculos, essa cor não sumir. Então, eu vou dar zoom aqui. Opa. Apertando a tecla Shift, vou colocar. E vou fazer a mesma coisa nessa de baixo. Lembrando, eu já falei nas aulas anteriores, mas eu vou repetir, né? Para você dar zoom, é só você apertar Ctrl e rolar o scroll do mouse. Para você arrastar para o lado, para você não precisar vir aqui embaixo, ficar puxando aqui, é só você apertar Shift e rolar o scroll do mouse também. E para você centralizar a sua folha no centro da tela, a folha toda, no caso, é só você apertar a tecla 5, que a sua folha fica toda centralizada no centro da tela. E essa foi a ilustração de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa nos comentários. Já te indico a se inscrever no canal para ajudar aqui no crescimento do canal. E eu gostaria muito de saber quais são as dúvidas de vocês. Então, eu queria que vocês deixassem nos comentários. Como eu disse anteriormente, eu tenho um cronograma de aulas que eu criei baseado aí nas dúvidas que eu vejo da galera. Mas, às vezes, a sua dúvida é uma dúvida que não está no meu cronograma de aulas. Então, eu preciso que você deixe elas nos comentários para eu criar uma aula específica para a sua dúvida. Não precisa ter vergonha, pode deixar, mesmo que a sua dúvida seja uma dúvida pequena, a gente faz um vídeo curtinho ali, tirando a sua dúvida. Eu estou aqui justamente para isso. Eu queria muito que vocês eh, criassem as ilustrações de vocês, postassem e me marcassem, que eu gostaria muito de ver o que vocês estão achando, o que vocês estão reproduzindo, mesmo que não seja a mesma imagem, eu gostaria de ver como está as ilustrações de vocês. Peço também que você curta o vídeo, compartilhe com as pessoas que você sabe que cria conteúdo ou trabalha com personalizado e utiliza esses tipos de software de edição né, para trabalho ou até mesmo para hobby. Assim você ajuda no crescimento do canal, que aí a gente está rumo à monetização, né? Se Deus quiser, a gente vai chegar lá. E assim também vai chegando pessoas novas, vai conhecendo o canal, e assim eu consigo ajudar mais pessoas. O intuito é esse, poder ajudar mesmo, sem cobrar nada. A única coisa que eu peço é o like, é o comentário, né? Para eu poder saber que vocês estão realmente gostando do conteúdo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Já deixa o sininho ativado aí para as próximas aulas. Tem bastante aula ainda aí para frente. Então, é isso. Beijos e até o próximo vídeo.